Vamos orar novamente? Deus, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço por cuidar da nossa vida. Obrigado por essa igreja que tem nos acolhido enquanto família. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu oro para que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando ao coração de cada um, que alguma palavra toque, que alguém que esteja precisando de algo, Pai, que eu possa ser um instrumento do Senhor para trazer essa palavra. É assim que eu oro, Deus, e peço a tua bênção sobre nós nessa manhã. Amém. Muito bem, meu nome é Rogério. Nós estamos congregando aqui, eu e a Érica, o Samuel, o Gabriel e a Sofia, há 1 ano e 3 meses, 2 meses. Nós começamos a caminhada pastoral lá na igreja do Passo da Areia, lá em 2003 eu comecei a frequentar, depois junto com a Érica, nós casamos lá naquela igreja também, servimos lá por um bom tempo, fui ordenado em 2012 e depois nós andamos por aí um tempo, enfim, 2013 em diante, uma comunidade que a gente servia, e em 2017, 18 nós começamos a frequentar a PIB em Cachoeirinha, e no final de 2022 nós começamos a vir aqui então na PIB de Gravataí, conhecer a igreja, servir. O nosso objetivo sempre foi de estar em uma igreja onde nós pudéssemos servir, né? Onde nós pudéssemos estar servindo a Deus, colaborando com o Evangelho, ser realmente servos dele. Então, que nós possamos fazer isso, né, nesse tempo em que estivermos aqui. E essa palavra, nessa manhã, o objetivo é que ela seja uma palavra de serviço mesmo, de bênção no nosso coração. Nós temos aqui na igreja já há algumas semanas tratado sobre disciplinas espirituais, né? E quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós estamos falando de prática. Aquilo que, digamos assim, identifica o que é ser um cristão, né? As disciplinas são as práticas cristãs. Nós falamos sobre meditação, depois sobre oração, sobre jejum na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre uma outra disciplina, uma outra prática que também nós muitas vezes temos dificuldade, que é o silêncio ou a solitude. Nós, na nossa tradição cristã evangélica principalmente, eu sou, então, um pouco da minha história também. Antes de eu me tornar evangélico, até 2002, eu era seminarista católico. Fui seminarista católico durante 10 anos, pouco mais de 10 anos. E na tradição católica, nós temos muitas diferenças em relação a eles, temos algumas diferenças, aliás, mas tem algo bem positivo assim, na prática católica em relação ao silêncio. Eu me lembro que quando eu me converti, enfim, na igreja evangélica, enfim, lá no Passo da Areia, comecei a frequentar, e dos primeiros eventos assim que eu fui foi um retiro de jovens, lá no ABG, em Santa Maria, né, um acampamento Batista Gaúcho. E aí eu disse, vamos para um retiro, né? Para um retiro, o pessoal vai lá orar, se concentrar, né, ficar retirado. Bom, cheguei lá, era uma festa, barulho, todo mundo conversando. E eu achei um pouco estranho, né? Porque os retiros católicos, pelo menos no seminário católico, era de silêncio e oração.
eu tive o prazer, e talvez alguns vão achar, nossa, não, nunca vou conseguir fazer isso, que é uma mentira também, né? De fazer um retiro de silêncio de 7 dias. 7 dias sem falar nada. Ah, mas nem na hora de comer? Nem na hora de comer, nem nenhum momento, não falava nada. Só oração e silêncio. Então, claro, era orientado, você tinha todo um direcionamento e tal. E foi num desses retiros, inclusive, que eu tive uma experiência muito profunda com Deus, onde Jesus falou comigo e foi algo marcante na minha vida, né? Que eu considero um momento em que Deus realmente me encontrou ali. Claro, depois faltou orientação, discernimento pelo lugar onde eu estava, né? Enfim, daquilo que tinha acontecido comigo, mas depois de muito tempo que eu fui entender, quando eu já estava frequentando, no caso da Igreja Batista, que aquele tinha sido o momento da minha conversão, o momento em que Jesus tinha me encontrado. E foi num retiro assim de silêncio e de oração. E nós, na prática evangélica, nós temos uma outra característica, que é uma característica de oração de falar. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também nessa manhã. Então, por que fazer silêncio? Deus nos deu a capacidade de falar, a capacidade de nos comunicarmos, inclusive é algo determinante para ser quem nós somos, falar. Os animais não falam, nós sabemos que cientificamente eles até se comunicam, né? Mas nós falamos de uma maneira profunda, nós falamos sobre coisas, nós inventamos coisas que não existem e tudo isso por causa da comunicação. A comunicação foi determinante para ser quem nós somos enquanto seres humanos. Então, por que essa seria uma disciplina importante para nós nos comunicarmos, para nós termos uma relação profunda com Deus? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o silêncio é algo que incomoda. O silêncio é algo que incomoda. Eu já ouvi de pessoas, né, dizendo, tá muito silêncio aqui, eu fico incomodado. Então, o silêncio é algo realmente que incomoda alguns de nós, muitos de nós, né? Então, nós criamos situações onde nós estamos no barulho, né? Quando ficamos em silêncio, deixamos de ser o centro de atenção em um grupo, né? Normalmente, a pessoa que fala bastante, ela é o centro de atenção no grupo. Aquele que fica em silêncio, ele não é o centro de atenção. E isso revela também, muitas vezes, muito de nós, né? Quando ficamos em silêncio, precisamos aprender a lidar com pensamentos e sentimentos que nos machucam, né? E muitas vezes, as pessoas até podem entrar em depressão se ficam muito em silêncio e aqueles sentimentos e pensamentos são mal resolvidos e aquilo vai levando a pessoa a entrar em pensamentos que fazem mal para ela. Então também nós temos que entender que o silêncio, ele é um entrar dentro de nós mesmos. O barulho também, e por que nós fazemos barulho, né? Então, por que o silêncio ele incomoda, mas o barulho ele acaba sendo uma fuga? Porque sempre que eu fico em silêncio, eu acabo me comunicando mais comigo mesmo. Então, nós vemos que o barulho ele é uma fuga, as cidades são lugares barulhentos. Nós moramos em um sítio há um tempo, né? E uma das coisas, e olha, eu sempre fui acostumado, né, com silêncio e tal, né? Tive essas experiências. Mas eu me lembro que quando nós fomos morar lá no sítio, eu comecei a ouvir barulhos que eu não percebia, né? Eu vejo que quando tem pessoas que vão lá no sítio nos visitar, eles dizem, olha esse barulho. E eu já não estou mais percebendo aquele barulho, que é de pássaro, quando tem um barulho de um carro passando perto, enfim, eu ouço. Quando a gente está na cidade, a cidade é muito barulhenta, ela nos distrai muito facilmente, né? Sempre tem alguém falando ao nosso ouvido, né? O som dos carros nas cidades, né? Pessoas falando, fones de ouvido, né?
eventualmente eu também uso fones de ouvido, tá? Mas se nós pensarmos bem, os fones de ouvido são uma invenção não muito saudável, né? Porque ela é tipo assim, eu não quero ouvir ninguém, eu só quero ouvir aquilo ali, eu quero me fechar no meu mundo, mas ao mesmo tempo eu estou num barulho, que é só para mim. Então, é um isolamento não talvez muito saudável, né? Precisamos estar conectados, parece que o tempo todo eu preciso estar conectado, né? Telefone, eu tenho que dormir, ver as últimas mensagens que me mandaram. Quando eu acordo de manhã, eu tenho que ver as primeiras mensagens. Vai que é alguma coisa do trabalho, vai que é alguma coisa que eu preciso resolver. Parece que eu tenho que estar sempre conectado com alguém, né? Ou com alguma coisa. Tá sabendo das últimas notícias, né? E eu estou falando de mim mesmo agora, tá? Então, é normal isso, mas é ruim. Tá? Não estou dizendo que é bom. Então, eu creio que quando nós falamos aqui, nós pregamos, também nós estamos refletindo sobre nós mesmos, mas é muito daquilo que eu vejo também no mundo. Isso acontece e a gente precisa estar atento a isso. Isso nos tira de nós mesmos e nos tira do lugar onde Deus está. Então, um pouco daquilo que nós vamos entender hoje é o lugar onde Deus está também. O silêncio, a solitude nos leva para o lugar onde Deus está. E para isso, eu quero meditar com você sobre 2 textos. O primeiro está lá em Tiago, capítulo 1. Muitos de nós já ouvimos esse texto, né? Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Quem tiver a Bíblia e quiser abrir. Senão vai estar projetado aqui, né? Diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso é realmente algo bem verdadeiro e profundo, né? E que nos causa muito temor quando nós temos que ensinar ou pregar ou falar para alguém sobre Deus. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçou no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por pequeníssimos lemes são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Uma palavra pesada. Aliás, o livro de Tiago é um livro que nós podemos ler, como ele é bem curto, semanalmente, para nos lembrarmos de algumas coisas bem importantes em relação à nossa prática cristã.
Mas assim, então nós vemos aqui que Tiago está falando sobre o que nós falamos, quando nós falamos. E de fato, muitas vezes nós falamos palavras, e eu imagino que talvez alguns de vocês também, comigo acontece isso, que eu fico arrependido por uma semana por ter dito aquilo. Isso é muito importante. Que bom que nos arrependamos. Que bom. Porque tudo que nós falamos, as pessoas escutam. E muitas vezes aquilo entra como uma faca dentro do coração delas. Às vezes é uma faca de médico para curar, mas às vezes é uma faca de açougueiro. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. E é bom, muitas vezes, não falar. Cuidar, controlar a língua, nos proporciona autocontrole. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, Tiago diz. Se alguém não tropeçou no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que ele está dizendo, que quem controla o que fala, controla o corpo todo. Controla o que come, controla se vai correr, se vai para um lugar, se vai para outro, se vai ser levado para um lugar ou para outro, né? Como diz o policial quando vai prender, né? Tudo que você disser será usado contra você num tribunal, poderá ser usado contra você num tribunal. Quando você fala, pode dizer que você vai para um lugar ou vai para o outro. Vai ser preso ou vai ser solto. Nós precisamos controlar o nosso corpo. Tiago está nos dizendo que quando conseguimos controlar o que falamos, conseguimos controlar melhor o restante da nossa vida. A língua é um instrumento poderoso do ser humano. Muito poderoso. Quantos de nós somos atormentados por palavras que ouvimos de outras pessoas? Acho que todos nós. Ficamos, muitas vezes, vivendo, pensamos que somos de uma maneira porque ouvimos quando éramos pequenos, do pai, da mãe, muitas vezes, né, na maioria das vezes, palavras repetidas. Você é isso, você é aquilo, você é isso. Às vezes positivas. E aquilo te fortalece, te faz ser alguém que vai produzir frutos. Mas às vezes negativas. E assim nós fazemos também com os outros. E eu não estou falando aqui de um poder mágico, de algo, nossa, que as palavras têm um poder mágico. Não, é um poder prático, real, físico, quase que físico na nossa vida. Emocional, que determinam, podem fazer toda a diferença sobre quem nós somos ou sobre quem aquelas pessoas que estão perto de nós serão. Não é somente o tanto que falamos, mas também o que falamos. Tem pessoas que falam muito pouco, mas quando falam, melhor que não falassem. Ou falam muito bem também. Falam palavras de bênção. Então, de uma só boca procede bênção e maldição. Então, que da nossa boca proceda a bênção, palavras de bênção. Então, que nós tenhamos sabedoria no falar. Alguém pode falar pouco, né? Mas sempre amaldiçoar. Por isso, além de falar pouco, é preciso falar com sabedoria. E aí, minha sugestão é que nós leiamos Provérbios e Eclesiastes. São 2 livros muito bons para que a gente possa desenvolver a sabedoria. Ali tem muito ensinamento da parte de Deus sobre como nós podemos nos desenvolver, agir com sabedoria. Sempre que falamos, expomos a nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que estamos falando dos outros, mas sempre que nós falamos, nós estamos falando de nós mesmos. E todo mundo que está ao nosso redor está vendo quem nós somos. Sempre que nós falamos, mesmo que eu esteja fazendo uma fofoca dos outros, mesmo que eu esteja lá, né, dizendo sobre alguém, né, inventando ou falando sobre a vida de alguém. Não, eu estou falando de mim. E quem está escutando sabe e percebe que eu estou falando de mim. Mesmo que às vezes dê uma fingida.
Nós revelamos nossas ideias sobre o mundo quando nós falamos. O que eu penso sobre a natureza, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o que é certo e errado. Nossos medos, nós revelamos nossos medos quando falamos. Nós revelamos em que ou em quem acreditamos. Se acreditamos em qual político, se nós acreditamos em qual pregador, quem nós escutamos, quais livros nós lemos. Quando nós falamos, pode ter certeza, nós sempre falamos de nós mesmos. Sempre estamos expondo a nós mesmos. Quando o pastor Micael está aqui na frente, quando o pastor Marco está aqui, quando eu estou aqui, ou qualquer, o Alisson, qualquer outro que venha aqui falar, venha aqui louvar, está mostrando a si mesmo. Por isso que Tiago diz, é bom que nem todos falem, porque é perigoso falar. E qualquer um que fale, não é que todos não possam falar. Não é isso que Tiago está proibindo nós de falar. Ele está nos colocando temor quando falamos. Nós temos que ter cuidado, temor quando falamos. Porque quando falamos, nós falamos de nós mesmos, principalmente. Esse é um primeiro texto para nós pensarmos sobre quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, né? E o quanto isso é perigoso e precisa ter atenção em nosso coração. Segundo texto que eu quero conversar com vocês nessa manhã, para nós lermos, está lá em Êxodo, capítulo 33. Eu me arrisco a dizer que essa é uma das passagens da Bíblia onde existe uma experiência de oração comunitária mais profunda. Talvez nós nunca paremos para pensar sobre isso, mas vamos ler o texto e pensar um pouco. Vamos ler com essa. Pensem, enquanto a gente está lendo, que, tem Moisés, tem Deus, tem Josué, mas tem uma comunidade de milhares de pessoas ali, participando daquele momento. Em silêncio. Então vamos ler o texto. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Vocês conseguem imaginar a profundidade desse momento? Moisés está indo para lá. Vamos, todo mundo para fora da tenda que vamos ver o que vai acontecer. Ficavam quietos, olhando para aquilo que estava acontecendo. Era um momento muito profundo. Era um momento de silêncio, de milhares de pessoas, observando Moisés falar o que Deus ia falar. Eles estavam tentando ouvir o que Deus ia falar com Moisés. Isso era muito profundo. Por isso que ali era a Bíblia diz, né, no texto, que Deus falava face a face com Moisés. Eles se olhavam e o povo ficava olhando a conversa deles, para ver se pegava um pouquinho daquela conversa. Então, o silêncio, a solitude, é esse lugar de encontro. O silêncio é esse lugar de falar
face a face com Deus. E para nós cristãos, não é só ficar quieto, porque muitas pessoas não falam, muitas pessoas meditam, muitas pessoas fazem oração para se concentrar, para encontrar a si mesmo, né? O que é bom, em certa medida nós também fazemos isso, para nos encontrarmos, porque só quem pode dizer quem nós somos realmente é Deus. Mas nós fazemos silêncio com intencionalidade. Não fazemos silêncio só para ficar quieto. Em nenhum momento o texto de Êxodo fala que o povo de Israel ficava em silêncio. Mas podemos então imaginar que ele ficava em silêncio, né? Todos estavam em conexão em ouvir a palavra. Eles estavam em silêncio observando o que Deus estava fazendo. Atento ao que Deus poderia revelar a Moisés. Isso é muito importante, nós nos darmos conta de que a solitude, o silêncio, é algo importante para nos conectarmos com Deus. E uma outra questão importante de nós entendermos, porque muitas vezes nós escutamos essa frase, né? Ah, aquela é uma pessoa vazia. Ninguém é vazio. Ninguém é vazio. Por mais que usemos essa expressão, então, de dizer que alguém não possui nada de significativo dentro de si, na verdade, sempre preenchemos o nosso espaço espiritual dentro de nós com algo. Às vezes é o celular, às vezes é um esporte, às vezes pode ser uma pessoa, mas nós sempre preenchemos o nosso espaço espiritual com alguma coisa. Ninguém é realmente vazio. Ninguém é realmente vazio. É interessante que nesse espaço espiritual, Deus sempre está ali esperando por nós, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, tem uma frase que é muito conhecida por muitos de nós, né? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esse é um texto metafórico, né? Não é uma... Talvez um dia seja a porta de uma casa mesmo, né? Mas por enquanto, está falando do nosso coração. Deus está ali, Jesus está ali no nosso coração, batendo a porta. Ele está ali esperando. Se eu abrir, ele vai entrar. Ele vai ficar comigo. Mas ele já está ali, nos esperando. Muitas vezes somos nós que fugimos desse espaço. Somos nós que escondemos esse espaço ou preenchemos ele de lixo, de entulho, de coisas que não são ele. Então, ninguém de nós é vazio. Mas nós podemos estar preenchendo o espaço que tem dentro de nós com coisas que não são dele. Para ouvir, é preciso calar. Então isso é algo muito importante, porque, como eu falei no início, na nossa tradição evangélica, a oração é sempre falada. Sempre falada, sempre falada. Nós, no geral, nós aprendemos que orar é falar com Deus. Quer dizer, eu falar, né? Deus tem que ficar quieto ouvindo. Então, isso é muito importante. Nós fazermos um exercício de ficar quieto na oração. Para, às vezes, ver o que eu tenho ali dentro. E muitas vezes, nós começarmos a ouvir sussurros de Deus. Sobre quem nós somos, sobre o amor dele por nós, sobre direcionamentos. Né? E aí cuidado, né? Porque teve muitas pessoas que já fizeram isso e que tentaram reescrever a Bíblia. Não é isso, tá, gente? Ninguém vai... Deus estava lá em silêncio, Deus falou comigo, ele disse que eu tenho que reescrever a Bíblia. Não é isso, tá, gente? Mas é sobre nós, sobre o nosso coração, sobre quem nós somos. É nesse momento que Deus vai falar comigo. E é um exercício de realmente tirar o máximo de quem eu sou, dos meus desejos, das minhas vontades, né, para que Deus fale comigo. Então que esse momento de solitude, esse momento, o silêncio, ele é para que eu possa realmente ouvir, para que Ele fale.
Isso é muito importante. Fazer silêncio, então, é mais também do que não falar. Porque muitas vezes, isso é uma experiência bem interessante para quem já participou de retiros de silêncio, né? Normalmente, o primeiro dia é para você fica quieto, tá? Mas é para você conseguir também eliminar os barulhos da tua mente. Porque você está pensando na conta, você está pensando no trabalho, você está pensando na briga, você está pensando no futebol, você está pensando em muitas coisas. Muitas coisas nós sempre estamos pensando, né? Mas o primeiro momento é para nós eliminarmos esses barulhos internos. Porque nós temos muitos barulhos internos. E nós estamos sempre em movimento dos nossos pensamentos. Então, fazer silêncio é muito mais do que não falar. É conseguir aquietar o nosso coração. A pessoa que consegue silenciar internamente não é afetada por barulhos externos, né? Tudo pode estar desmoronando ao redor. Então, eu acredito, posso estar enganado, que nas tribulações que Jesus fala, os cristãos não vão cair porque eles vão estar em outra realidade. Eles já vão estar preparados para outro momento. Tudo vai estar desmoronando. Mas eu sei que aquilo não me afeta. Pode até afetar meu corpo, fisicamente, enfim. Mas eu creio que o exercício da solitude, do silêncio, também nos prepara para o retorno de Cristo. Nos prepara para estarmos prontos, para que quando aquilo que Jesus falou, que a Bíblia fala sobre o retorno dele, sobre o Apocalipse, também não escutar os seus barulhos internos, mas conseguir se concentrar somente nele, somente em Deus. Então, ter uma atitude de solitude nos ajuda a focar naquilo que importa. Então, o silêncio também nos proporciona um local de encontro com Deus. Certamente Moisés não entrava gritando na tenda. Certamente Moisés também queria ouvir muito mais do que falar. Porque ele sabia quem era Deus. Ele já tinha falado com Deus, ele sabia que se tinha alguém que precisava falar e tinha que falar, era Deus, não ele. Então, o silêncio, ele nos dá locais de solitude. Jesus nos convida a sair, então, da solidão para nos encontrar com a solitude, né? O barulho é fuga, a solitude é local de encontro. De encontro. Não é solidão, e aí também é importante nós falarmos sobre isso. A solitude não é solidão. Quem está em solitude, quem tem ele no seu coração, faz silêncio, não fica em solidão. Nunca está sozinho. Ele sempre está ali. Por isso, a solitude é um local de encontro com Deus. Algumas dicas, então, para nós termos esses momentos de solitude. É bem difícil, é muito difícil, e está cada vez mais difícil fazer isso. Imaginem na antiguidade ou até naquele tempo em que a maioria das pessoas moravam na zona rural. Até a década de 50 no Brasil, por exemplo, 70%, 80% das pessoas ou mais moravam na zona rural. Hoje é o contrário, 90% de nós moramos nas cidades. E as cidades são barulhentas. É difícil você encontrar um local de silêncio, um local para você se concentrar. Então, por isso que é tão importante que nós nos exercitemos a isso. Nós encontremos espaços, momentos de solitude. Talvez você não vá conseguir ir para um retiro no meio da natureza, né? Eu sempre brinco que... Brinco não, mas é a verdade, né? A cidade está cheia de coisas da criação humana. Na natureza está cheio de coisas da criação de Deus. Por isso que é um pouco complicado ver Deus na cidade. Mas na natureza é um pouco mais fácil. Porque quando eu vejo um pássaro, eu vejo Deus. Foi Ele que fez.
quando eu vejo um mato, uma árvore, foi Ele que fez. É isso que a Bíblia nos diz, que Deus criou, Ele desenhou aquilo, é a mão dele. Agora, quando eu vejo um prédio, não foi Deus que fez. Não foi Ele que fez. Então, realmente, assim, é um pouco complicado dentro das cidades, dentro dos lugares onde a gente mora, ver Deus. Mas, antigamente era um pouco mais fácil. Então, nós precisamos criar momentos, criar ambientes de solitude. Então, algumas dicas para nós pensarmos sobre e tentarmos criar esses espaços. Primeiro, aproveitar as pequenas solitudes que preenchem nosso dia. Então, às vezes pode ser quando eu estou indo para o trabalho, às vezes você vai de carro para o trabalho, às vezes você vai de ônibus, mas começar a observar mais as coisas, mais do que falar, né? Mais do que observar as pessoas, né? Porque se tem alguém, então se tem alguém que é a criação de Deus, são as pessoas na cidade. Então, observar as pessoas, como elas se movimentam, o que elas falam, né? Orar, se concentrar, encontrar esses pequenos momentos de solitude, né? Outra coisa que na cidade é um pouco difícil é olhar para o céu, né? Porque tem muito prédio. De noite tem muita luz. Faz umas 2 semanas ou 3 atrás, tinha um evento lá no sítio da gente, um aniversário, e uma pessoa disse, eu quero ver as estrelas. Daí tinha bastante luzes ligadas, disse, vamos lá no escuro. Realmente, onde tinha luz, não dava para ver as estrelas. Eu tive que desligar uma luz e ir mais lá na escuridão para ver as estrelas. Olha que louco, o ser humano apaga as estrelas para que a gente não enxergue. Na antiguidade, os homens, as mulheres, viam as ações de Deus, o que estava acontecendo, olhando para o céu. De dia, você já olhou para o céu, já ficou olhando. Quando a gente era criança, a gente ficava, às vezes, olhando para as nuvens e vendo os desenhos das nuvens. Né? Não sei se vocês já fizeram isso. Mas é um exercício interessante. Você começa a ver a imensidão de Deus, da criação, do que Ele fez, o quanto nós somos pequenos, o quanto Ele é amoroso no cuidado, aquele céu azul lindo, né? As nuvens que nos trazem sombra eventualmente, chuva, enfim. Olhar para o céu, eu diria que é um bom exercício de solitude. Então, às vezes, à noite, se você tiver essa oportunidade, dá uma saidinha, olha as estrelas. Às vezes, durante o dia, olha para o céu, né? Por que a Bíblia faz tanta referência ao céu, nesse sentido físico também? Porque era para eles, principalmente na antiguidade, onde eles viviam muito essa experiência, era ali, era na imensidão, era algo inalcançável, algo grandioso. E nós meio que achamos que conquistamos o céu, né? Nós vamos para outros planetas. O que é o céu, né? Não, isso é grandioso. Isso ainda é maravilhoso. Nós somos ainda minúsculos. Então, ter essas experiências pela manhã, enquanto tomamos café. Então, eu até estava falando com a minha esposa esses dias atrás, né? Para nós comprarmos um despertador, um rádio-relógio lá para o nosso quarto, né? Porque o celular não é legal. E nós temos só ele para despertar hoje, né? Toca o despertador de manhã ali, mas não é legal. Não é bom. Talvez seja uma prática para nós voltarmos a fazer, né? Deixar o telefone na sala, né? Como era antigamente, né? Porque ele não era sem fio, mas nós deixarmos o telefone na sala e onde nós dormirmos, levarmos, se for necessário, um despertador. Tem gente que acorda cedo ao natural, né? Mas eu não... Naquele horário, eu acho que muitas vezes não acordo tão cedo, né? Mas então, fazer esse exercício eu acho que é importante, para você acordar em solitude, acordar em silêncio, né? Uma outra dica, encontrar um local de silêncio, né? Tem no livro Celebração da Disciplina,
o Richard Foster, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: as casas são construídas com banheiro, sala, cozinha e tal. Por que nós não fazemos uma sala de oração nas nossas casas? Um local fechado onde seja a sala de oração. Uma capela de oração, de silêncio, onde alguém possa ir lá, não precisa ser grande. 2 metros quadrados já é mais que suficiente. Onde você possa ali ter um tempo de solitude, de oração. É uma ideia interessante para quem for construir uma casa um dia, né? Para pensarmos sobre isso. Mas independente disso, encontrarmos locais, né? Às vezes lá no trabalho tem um local onde ninguém vai, onde você possa ter um local de solitude. Na sua casa, se tiver pátio, um canto, né, no pátio também. Enfim, encontrarmos locais de solitude. Fazer um experimento de fazer um dia inteiro sem dizer uma palavra. Alguém já fez isso? Eu já fiz. É bem legal. Façam isso. Experimentem. Avisem quem convive com você. Amanhã eu não direi uma palavra. Talvez no trabalho seja um pouco mais difícil, mas de repente em casa, né? Tente fazer isso. É uma experiência bem interessante e incomodativa, principalmente para ti. Tá? Você vai se incomodar muito, você vai ficar muito nervoso, mas isso é bom. Né? Isso é bom porque isso também vai nos conectar conosco mesmo, e lá dentro de nós, eu já falei quem está lá, né? Então eu vou me encontrar com ele, muito provavelmente. No final daquele dia, né? Durante o dia talvez ainda, você vai ter experiências com ele. Então faça isso. Programa aí, de repente, um dia para fazer um experimento de não dizer uma palavra. Não ser o centro das atenções naquele dia. Talvez por não dizer nenhuma palavra, talvez até você seja o centro das atenções. O fulano não está falando nada hoje. Né? Mas, né? Se for lá na tua casa, talvez não tanto. Faça refeições de silêncio. Isso era uma coisa muito legal nos retiros de silêncio. Porque você passa a sentir o gosto da comida, a textura da comida. Né? Muitos de nós não comemos, nós engolimos, né? Nós engolimos a comida um dia. Você nem lembra o que comeu porque você nem sentiu o gosto, na verdade. Não é porque não era boa, é porque você não sentiu o gosto. Porque se eu perguntar para vocês, um dia que você comeu uma comida que você gostou muito, você vai lembrar. Porque quando a gente sente o gosto, a gente lembra. Ou que você não gostou nada. É porque você sentiu o gosto. Por que nós não lembramos? A gente brinca, nem lembro o que comi hoje. Porque você não comeu, você engoliu. Isso é muito interessante também, porque tinha um político uma vez que ele dizia que a saúde entra pela boca, né? E não é mentira. E também a nossa saúde espiritual entra pela boca, né? Jesus diz, né, que o que interessa não é o que está fora do homem, né, mas o que sai do homem, né? Então, e o que entra, né, fica ali dentro de nós. Então, cuidado com como nós nos alimentamos, né? O que comemos, né? Muitas vezes pode ser algo nada espiritual. Se alimentar é espiritual. Desde o começo da criação, a recomendação que trouxe o pecado foi se alimentar. Eles podiam comer de tudo, menos de uma coisa. Vejam quanto isso é espiritual, se alimentar. E nós não pensamos nisso. Nós comemos qualquer coisa, né? Engolimos qualquer coisa e não nos damos conta o quanto isso é profundo. Então, tente às vezes fazer silêncio, né? Não sempre também, porque a gente sabe que a mesa na família é um local também de compartilhar, de crescimento, de encontro, também é isso, né? Mas eventualmente faça isso. Acho que é algo bem profundo, né?
O ser humano precifica, né? Nós precificamos tudo, né? Nós damos valor, né? Cria valor em coisas que não tinham antes, mas somente em Deus encontramos então o verdadeiro valor das coisas, nos alimentos, né? Também isso é muito importante. Faça retiros espirituais de silêncio. Então, eu já cheguei a fazer lá no sítio, enfim, em outros locais também, retiro com algumas pessoas, né, organizar para as pessoas participarem de retiros de silêncio, né? E é uma experiência muito profunda. Eu me lembro que tem uma amiga nossa que ela fala bastante, é uma pessoa que fala bastante, e ela dizia, eu não consigo não falar, imagina, eu não vou conseguir. E eu dizia, não, tu vai ser a pessoa que mais vai ser impactada. Nós ficamos 3 dias, acho que foi tipo sexta-noite, sábado e domingo, né, até meio-dia, né? E ela participou desse retiro e realmente ela foi a pessoa mais impactada. Foi uma das pessoas que no compartilhar depois, Deus mais falou ao coração dela, né? Não, você consegue fazer silêncio. Então, de repente, se organiza para algumas horas de retiro de silêncio na sua casa. Pode ser no quarto, né? Depois pode ser um meio-dia, depois pode ser um dia, né? Às vezes pode ser, quando nós morávamos em Porto Alegre, eventualmente eu e a Érica, nós até em praças assim da cidade, né? Nós íamos. Então, é uma experiência muito profunda e que Deus fala muito nesses retiros. Começar com poucos dias, depois, quem sabe, 7 dias, 15 dias, 1 mês. Jesus ficou 40, né? Outros homens também ficaram mais dias, né? E era Jesus. Ele precisava? Pelo jeito, sim. E por que eu não preciso? Por que eu acho que não, para mim não? Se Jesus fez isso, por que eu não? E ele é Deus e fez isso. Fez jejum, fez silêncio, falava com Deus. Quando tinha que tomar uma decisão, saía de perto dos apóstolos, ia lá para o deserto, passava a noite em oração. Mas eu não preciso. E ele é Deus. Então, isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos. Então, para concluir, né, Tiago diz assim, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, Tiago não está dizendo que todo homem seja pronto para falar quando chegar o seu momento. Ele está dizendo, todo homem ou toda mulher, todos nós, todo ser humano, seja pronto, né, para ouvir, tardio para falar. Se você não tem certeza que é o momento de falar, não fala. Fica em silêncio. Escuta mais. Deixa alguém te perguntar alguma coisa. Aliás, se você lê os evangelhos, você vê que Jesus fala bastante, mas geralmente quando ele é perguntado, ele é provocado. Eventualmente não. Eventualmente ele tinha muitas coisas para tem muitas coisas para nos falar, com certeza. Mas muitas vezes Jesus fala quando ele é perguntado. Então, isso é um ensinamento para nós também. Fale quando você é perguntado, quando você é questionado. Concluindo, então, que nós tenhamos um tempo de oração e exercício de silêncio. Então, que nós tenhamos esse tempo de oração, de ouvir Deus, que seja uma prática diária de silêncio, que nós desenvolvamos essa disciplina de ficar quietos, exercitar o nosso coração para falar menos. Se você é uma pessoa que os outros dizem que você fala muito, ok, não é um xingamento, é só uma observação. Fale menos. Se você é uma pessoa tímida também,
Ore para que Deus te dê palavras sábias nos momentos que precisar. Né? Que você seja alguém que ouça a Deus. Né? O que Ele tem para me falar hoje? O que Deus te falou hoje pela manhã? Será que Deus te falou alguma coisa? Será que Ele tem algo para me falar? Faça essa pergunta para Ele. Todos os dias, pergunte para Ele, o que você tem para me falar hoje, Deus? Faça silêncio, tenta eliminar da sua mente, do seu coração, aquilo que está te afligindo, te incomodando. Todos nós temos aflições, todos nós. Mas o que Ele tem para me falar hoje? Que compromisso irei firmar hoje com Deus em relação à solitude e ouvir Deus? Então nós vamos fazer agora um exercício de silêncio. Vamos ficar Eu sou professor e eu dou aula, e às vezes eu faço isso com os meus alunos. Eles ficarem em absoluto silêncio. É bem interessante. E eles compartilham depois pensamentos, sentimentos e tal. Mas a gente ouvir os barulhos, porque a gente não para ouvir os barulhos que estão ao nosso redor também. E muitas vezes eles comunicam a nós de coisas. Quando eu faço silêncio lá no sítio, eventualmente, eu começo a ouvir os pássaros. Isso me comunica sobre Deus. Então, vamos fazer um exercício agora, de 1 minutinho, de ficar em silêncio absoluto. A partir de agora. Muitos barulhos, né? Muitos barulhos. Deus, que o Senhor nos ensine a fazer silêncio, Pai. Que nós sejamos incomodados, Pai, incomodados pelas Tuas palavras, Pai. É tão difícil te ouvir, Deus. Nós sempre temos muitas coisas para falar, Pai. Nossos sentimentos, nossas emoções. Tem sempre pessoas falando ao nosso ouvido, barulhos. Tem sempre lembranças, sentimentos que estão nos atormentando, Pai. Tem sempre necessidades que estão batendo a nossa porta, Deus. Mas o Senhor diz que o Senhor também está à porta, Pai. O Senhor diz que o Senhor também está querendo entrar nesse lugar. O Senhor também está querendo falar ao nosso coração. Pai, que nós, nesses dias, nessas semanas, consigamos deixar o Senhor entrar, Pai. Consigamos ficar quietos. Tirar nós mesmos, tirar todo o entulho, todo o lixo que tem ocupado o nosso coração, ocupado aquele espaço que o Senhor também, e principalmente o Senhor quer ocupar, Deus. Pai, entra e fala, Deus.
Fala ao nosso coração. Nós oramos para que nós consigamos silenciar, Pai. Que nós consigamos te ouvir, Pai. Que as nossas palavras, quando nós falemos, Pai, sejam palavras de sabedoria, palavras de amor, palavras de consolo, de respeito, de verdade, de ternura. Que as pessoas possam ver, Pai, não a nós mesmos, mas possam ver o Senhor através de nós. Nessas semanas, Pai, nós temos aprendido sobre nos conectarmos a Ti, através da meditação, da oração, do jejum. Que não sejam palavras ao vento, Pai. Que sejam palavras que possam edificar essa igreja, edificar todos aqueles que têm ouvido, Pai. Que nós sejamos uma igreja, que sejamos pessoas que impactem essa comunidade, essa cidade, pelo seu modo de viver, pela sua atitude generosa, por viverem em contato com Jesus. É assim que eu oro, Pai, para que nós sejamos impactados por Ti, pelas Tuas palavras, pela Tua presença no nosso coração. No nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, irmãos, que nós tenhamos um bom domingo, uma boa semana, que a gente realmente possa encontrar esse lugar de silêncio dentro de nós. Amém?